Graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. Boa noite a todos. Eu tenho uma palavra que tem aquecido o meu coração. Eu quero compartilhar ela com você. Abra sua Bíblia no livro de Marcos, capítulo 10. Nós vamos ler a partir do versículo 46. Marcos 10, a partir do versículo 46. Acho que vai colocar aqui no telão. Isso. Amém. Diz assim a palavra do Senhor. Depois foram para Jericó. E saindo ele de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava assentado junto ao caminho, mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que o chamassem. E chamaram o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te que ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhe: que queres que te faça? E o cego lhe disse: Mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Aleluia, graças a Deus. Essa palavra começa comentando que Jesus está a caminho de Jerusalém. Ele tem pressa. Jesus não está sozinho. Jesus está sendo acompanhado pelos discípulos e também por uma grande multidão. Mas, ainda que estivesse pressa, era necessário passar por Jericó. A palavra diz que, caminhando, entrando por Jericó, começa-se a ouvir barulhos. Era a multidão que vinha com ele. O balbúrdio, o barulho dos passos, o vozerio da multidão. Ele chama a atenção de um homem. Era um cego. A palavra diz que ele era um mendigo. E ele estava à margem da estrada, querendo entender aquele homem, o que estava ali acontecendo. Será que era Herodes? Será que era Pilatos? Será que era César com a sua tropa? Aquele homem então procura entender. Havia nele uma curiosidade. Ele pergunta: quem está passando ali? Porque na sua condição diária, ele talvez estivesse imaginando: quem dera seja alguém rico, que pudesse hoje me dar a minha melhor esmola. Quem dera seja um homem influente, que de repente me tire aqui desse lugar, da beira da estrada, onde eu não sou muito notado, e me leve para um lugar melhor, onde eu possa mendigar e ter maior atenção. Mas a palavra diz que alguém diz àquele homem que era Jesus, Jesus o Nazareno. Ao ouvir que era Jesus que passava por ali, alguém que creio eu que ele orava há muito tempo que pudesse cruzar o seu caminho, aquele homem declarou: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele poderia ter dito Jesus, o Nazareno, porque foi essa a informação que ele recebeu. Mas ele sabia no seu íntimo quem era Jesus. Ele sabia que era aquele que há de vir,
Porque quando ele clamou, Jesus, filho de Davi, ele estava dizendo: filho de Davi é o descendente, é aquele que vem salvar a nação. E quando ele clamou: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, a palavra vai dizer que ele chamou a atenção do Senhor. Quem crê que ele chamou a atenção do Senhor? Porque se ele chamou a atenção do Senhor, nessa noite nós também chamaremos a atenção dele. E eu quero convidar você já nesse início a levantar suas mãos e dar a melhor salva de palma para o Senhor. Porque nós viemos aqui nessa noite para chamar a atenção dele. Porque nós viemos aqui essa noite para glorificar o nome dele. Porque ele é o Rei. Porque ele é a esperança. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero destacar algo aqui nessa palavra. O barulho, o alvoroço, toda aquela confusão e a palavra que o mundo lançou sobre aquele homem. Quando ele pergunta: quem passa por aqui? O mundo nunca vai lançar uma palavra que seja espiritual, que vai edificar a nossa fé e a nossa vida. Ele recebeu a informação: é Jesus, o Nazareno. Ele recebeu a informação: é Jesus, o Galileu. É Jesus, o carpinteiro. É Jesus, o filho de José. Mas aquele homem sabia que não era simplesmente Jesus, o Galileu. Ele sabia que Jesus era muito mais. Ele sabia que não era simplesmente o filho de José. Ele sabia que era muito mais. Então, ele decide clamar: filho de Davi. Porque se ele chama Jesus, o Nazareno, com aquela informação que ele acabara de receber, ele chamava o Jesus, o natural. Mas na sua fé, ele decidiu chamar Jesus, o filho de Davi. Ele toma uma decisão e ele chama Jesus o sobrenatural. Porque quando nós chamamos Jesus o sobrenatural, coisas sobrenaturais vão acontecer na nossa vida. Existia um turbilhão de impossibilidades diante daquele homem. Jesus vem passando, ele pousa na casa de Zaqueu, ele continua a sua caminhada, e a palavra vai dizer que ele vai saindo da cidade, porque ele vai para Jerusalém. Jesus sabia que ele ia passar por ali, cumpriu uma missão, e ele ia para Jerusalém cumprir a sua principal missão. Ele sabia que ele ia sofrer, ele sabia que ele ia ser humilhado, ele sabia que ele ia ser ridicularizado, ele já tinha o conhecimento que ele ia subir naquele madeiro para poder morrer por cada um de nós. Aquele homem, então, aproveitando a sua única oportunidade, porque essa era a última vez que Jesus passaria por Jericó. Aliás, no texto não tem nenhuma citação de que ele passou outra vez. Era a única e a última. A multidão começa a se incomodar e começa a repreender aquele homem. Ele começa a ser reprimido. E é como quem diz: cale-te, não incomode o mestre. E aquele homem, ele continua a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E a multidão continua a repreender e manda: cale-te, está incomodando o mestre.
E aquele clamor é para ele uma oração, é um ato de fé, é a manifestação e o reconhecimento de que o mestre vai passar por ali e que ele não vai perder a oportunidade de provocar o seu milagre. Talvez você tenha chegado aqui com uma multidão de impossibilidades. O que tentava impedir aquele homem era a multidão que tentava calar sua voz de ser ouvida por Jesus. Talvez o que tem te impossibilitado seja alguma situação no meio da sua família, que você já tem orado há muito tempo, tem colocado aos pés do Senhor, mas que o tempo tem minado a sua fé e tem feito você fraquejar. Talvez seja a sua condição de desemprego no momento, que ao colocar diante do Senhor e a passar as dificuldades, o aperto, a recessão, isso tem produzido uma inconformidade. E você tem deixado de falar com o Senhor. Talvez seja alguma condição de doença, um diagnóstico, um laudo de uma condição muito difícil, mas que de tanto orar, de tanto buscar a presença de Deus, mas por ser difícil, você deixou de acreditar. Mas a palavra vai dizer que aquele homem, ele não cessou de clamar. Aquele homem, ele não cessou de orar. Enquanto a multidão reprimia ele, ainda ele gritava. Aquilo era para ele como uma oposição tão forte, mas ele resolveu ser resiliente, até que ele chamou a atenção do mestre. Eu quero dizer algo para você nessa noite. Não se cale de orar, porque a sua oração, ela chama a atenção do mestre. E o bom pastor, Jesus, não o Nazareno, não naquela condição que o povo tentou colocar, Nazareno, poderá vir alguém bom de Nazaré? Uma condição de pobreza, uma condição de degradação. O filho do carpinteiro, o Galileu. Mas o Senhor, Ele nos desperta para clamar pelo filho de Davi, aquele que é o rei, aquele que é o todo-poderoso, aquele que a palavra diz que é o ungido de Deus, aquele que pode todas as coisas e que não reconhece o impossível. Eu tenho uma palavra para você. Aquele homem clamava ao Senhor. Jesus vinha passando. Então ele diz: chame aquele homem. E ele libera uma palavra. Ele diz: tem bom ânimo, o filho de Davi está passando aqui no meio da igreja. E eu quero dizer para você: tenha bom ânimo, não cesse de clamar, não cesse de buscar Ele, porque o que chamou a atenção de Jesus foi a fé daquele homem. Enquanto uma multidão de impossibilidade ia contra ele, ele continuou a clamar, ele continuou a orar, ele continuou a buscar a presença do Senhor. E enquanto ele não chamou a atenção do Senhor, ele não parou. Agora talvez aquela multidão que julgava aquele homem, porque a palavra diz que ele usava uma capa, às vezes para poder se proteger do sol de dia, para colocar no chão e receber as suas ofertas, à noite para poder se cobrir do frio, subjugado. Muitos daquela época que tinham uma condição de mutilação,
ou um defeito físico era prejudicado. Ainda que Deus ordenasse que deveriam ajudar os necessitados, eles olhavam para aquela condição como uma condição de pecado. Alguém que foi marcado por Deus. Mas Jesus veio para poder mudar o quadro. Jesus veio para poder contrariar o diagnóstico. Eu não sei qual é o processo que você está passando, mas o meu Senhor veio para poder mudar o quadro. O meu Senhor, Ele veio para poder mudar o diagnóstico. E a palavra diz que diante daquele homem, declarando: tenha bom ânimo. Agora a mesma multidão que mandava se calar, talvez agora comece a falar: eu sabia que chamando a atenção do mestre, Deus poderia fazer alguma coisa. Porque Jesus, Ele andava com dois tipos de pessoas: os discípulos e a multidão. A multidão e os discípulos. Você muitas das vezes ia ver Jesus caminhando com os discípulos e sem a multidão, mas você nunca ia ver Jesus andando com a multidão e sem os discípulos, porque a multidão via os milagres de Jesus, porque a multidão só queria pão, porque a multidão só queria peixe, porque a multidão só queria cura. Mas os discípulos de Jesus oravam e jejuavam com ele. A multidão, ela só queria milagre, mas os discípulos de Jesus só queria a palavra de vida eterna. Louvado seja o nome do Senhor. É então que surge o cego de Jericó, que em Marcos 10, 48, 49, ele vai dizer que o seu nome era Bartimeu. No hebraico, Bar significa filho, e Timeu era o nome do pai dele. Então, Bartimeu, na verdade, não era o nome do cego. Isso era redundante. Ele era o filho de Timeu. Qual era o nome daquele cego? A palavra não revela. Ele era alguém que estava à margem. Ele era alguém que estava subjugado. Ele era alguém que era conhecido como filho de Timeu. Ele era um anônimo. Até que ele foi observado por Jesus. Jesus chega diante daquele homem e ele diz: tenha bom ânimo, filho. E ele faz uma pergunta: o que queres que eu te faça? E aquele homem, cheio de fé, ele olha para Jesus e ele diz: eu quero ver. Jesus, na sua onisciência, ele podia muito bem declarar as bênçãos sobre ele, porque ele conhecia o problema. Mas Jesus decide fazer uma pergunta: o que queres que eu te faça? Parece uma pergunta simples, mas se observarmos alguns versículos antes, Jesus faz a mesma pergunta a Tiago e a João: o que queres que eu te faça? E aqueles homens, aqueles discípulos, eles falam que nós possamos sentar à sua direita e à sua esquerda. Uma resposta vergonhosa. Muitas das pessoas pedem aquilo que não necessitam, enquanto aquele cego pediu o que necessitava. Jesus olha para aqueles homens e ele diz: vocês não sabem o que pedem. Vem comigo até Jericó, que eu vou te levar na presença de um cego, e tu vai aprender com ele. E aquele homem olha para Jesus e ele declara: eu quero ver. E a palavra diz que Jesus curou aquele homem. E tendo sido curado, o Senhor falou: vai, você já está curado. Tendo ele sido já
sarado, a sua visão havia sido devolvida. O Senhor falou: vai, pode ir embora. Mas aquele homem, ele não queria só o milagre. Aquele homem, ele queria o Deus do milagre. E a palavra diz que Jesus segue para Jerusalém. E aquele homem, ele vai atrás de Jesus. E ele se tornou um discípulo fervoroso. Jesus está à procura de discípulos, homens e mulheres verdadeiros, que não estão apenas no interesse do milagre, mas que estão no interesse do dono do milagre. Porque aquele homem decidiu que não queria mais ficar em Jericó, mas que a sua decisão o conduzia junto com Jesus para a Nova Jerusalém. Eu não sei se existe alguém aqui que ainda não conhece o Senhor Jesus, mas se você foi tocado pelo Espírito Santo de Deus, se você quer conhecer Jesus, não o Nazareno, o filho de Davi, o Deus Todo-Poderoso, aquele que é capaz de mudar a sua vida e de mudar a sua história. Eu não vou pedir para que você venha aqui na frente, mas se essa palavra te tocou e você quer entregar a sua vida para aquele que pode te levar para a Nova Jerusalém, não para um lugar terreno, não para um lugar físico, mas para o lugar da sua glória, junto com a sua eternidade, faça assim com a sua mão. Louvado seja o nome do Senhor. Deus abençoe sua vida. Eu quero orar com você. Curva a sua cabeça. Pai, em nome de Jesus, colocamos a nossa vida em suas mãos. Te damos liberdade nessa noite, para que o Espírito Santo possa ministrar em nosso coração. Muda, Pai querido, cenários. Muda, Pai querido e Pai amado, cativeiros. O filho de Davi está passando aqui nessa noite. Existem milagres e curas a serem liberados a um coração contrito que busca verdadeiramente pelo filho de Davi. Senhor, passa com as suas mãos fortes e poderosas. Há vidas aqui nesse lugar que necessitam ter esse encontro com o Senhor. Renova as forças, porque a palavra que o Senhor trouxe para nossos corações nessa noite é uma palavra de ânimo, é uma palavra de fé, é uma palavra de esperança. E se há alguém que entrou aqui cansado, aflito, se há alguém que entrou aqui nesse lugar angustiado, Pai querido e Pai amado, que a sua presença possa invadir o seu ser. Se há alguém aqui, meu Pai querido, com laudo de impossibilidade, entra com a sua mão poderosa, manifesta o seu poder e realiza milagres nesse lugar. O filho de Davi está passando aqui e ele está curando, ele está se manifestando, ele está operando, porque ele só precisa de um coração contrito, daqueles que não desistiram dele, mas que decidiram orar, decidiram acreditar e manifestar a sua fé. Deus de milagre, colocamos a nossa vida nas suas mãos.
pedimos a Ti, vem com o Seu poder e glória, em nome de Jesus. Se você recebe essa palavra, dê uma salva de palmas. Aquele que acalma o vento. Aleluia. O que fez aquele homem receber o seu milagre foi que ele não foi modificado pelo ambiente. Não foram a multidão de pessoas, aqueles que desejaram que ele parasse no meio do caminho. Mas o que mudou a sua história foi a continuidade na oração, foi a manifestação da fé, foi acreditar no filho de Davi. Que o Senhor possa renovar a sua fé nessa noite, que Ele possa se manifestar no seu lar, na sua casa e na sua família, que Ele possa cuidar dos seus, aqueles que estão enfermos, sejam por Ele agora visitados, restaurados em nome de Jesus. Bendito seja o nome do Senhor.